Bom, gente, nós vamos iniciar uma aula sobre a Revolução Russa. Nós vamos abordar os temas 3 e 4 da apostila, que vão da página 63 a 71. Eu gostaria de dizer para vocês que estou com saudade de todos, espero que nós possamos nos ver pessoalmente logo e que vocês possam desfrutar aí dessas aulas online e desfrutar também do material vasto que tem na internet. A única coisa que me preocupa quando se fala de internet é que vocês consigam encontrar materiais adequados, materiais que contenham informações relevantes e ao mesmo tempo verídicas. Bom, o que nós vamos começar a falar sobre a Revolução Russa? A Revolução Russa ela vai acontecer em 1917. Para que a gente entenda a Revolução Russa, nós temos que entender onde é a Rússia e por que vai acontecer uma revolução socialista naquele país. A Rússia é um país gigantesco. Atualmente, a Rússia tem 143 milhões de habitantes e 17 milhões de quilômetros quadrados. O que ocorre? Esse imenso território que ficou em evidência na Copa de 2018 é um território que na época, início do século XX, um pouco antes da Revolução Russa, era um país muito cheio de contrastes. Por que um país cheio de contrastes? Porque foi até meados do século XIX um país que ainda preservava um certo tipo de feudalismo. Que era uma grande parte da população vivendo em áreas rurais e com um sistema de servidão. Essa população, chamada de mujiks, que eram então camponeses, eles viviam num sistema de servidão. Então a Rússia até o início meados do século XIX era um país ainda quase totalmente feudal. Foi iniciada uma reforma a partir do século XIX, principalmente pelo czar Alexandre II. É importante frisar para vocês que a Rússia, antes da Revolução, era um país que tinha como chefe do país, como um governante principal do país, um czar. E esse czar, Alexandre II, no século XIX, ele começa a fazer algumas reformas para trazer alguns benefícios da Revolução Industrial para a Rússia. Então, modernizar as cidades, trazer indústrias, fortalecer comércio e outras medidas que foram adotadas pelo czar Alexandre II. Porém, essas medidas elas não deram conta de modernizar um país com um território desse tamanho. Ainda 80% da população na época da Revolução Russa era de mujiks, como vocês estão vendo nessa imagem. Os mujiks eram os camponeses russos que viviam em miséria, a palavra é essa. Bom, então esse país cheio de contrastes, com poucas cidades modernas e uma grande parte da população vivendo em situação miserável, levou dentro do país uma difusão de ideias marxistas. Como a gente já estudou, essas ideias marxistas propunham uma revolução no mundo do trabalho, onde Marx queria que não existissem classes sociais. Não existisse, por exemplo, na Rússia não existiriam classes sociais que se diferenciassem. Por exemplo, os mujiks seriam uma classe que deveria ser abolida. Então todos se tornariam uma classe social só, trabalhadores, e trabalhariam em prol de um Estado que serviria a todos em comum. Essas ideias elas chegaram na Rússia e começaram a se espalhar e tiveram um primeiro momento aí em 1905,
de reivindicação por melhorias, porque em 1904 a Rússia entrou numa guerra contra o Japão pela disputa de um território chamado Manchúria, e a Rússia acabou perdendo essa guerra. Devido a grandes gastos na guerra, a Rússia passou por uma crise econômica. Em 1905 houve um protesto, esse protesto ocorreu em São Petersburgo, que era até então a capital da Rússia, e o czar, na época Nicolau, mandou, nós estamos vendo uma foto aí, mandou fuzilar a população que estava fazendo o protesto. Gerou uma quantidade grande de mortes, protestos, por todo o país. O czar teve que recuar um pouco, dando mais abertura política, criação dos soviéticos, que eram conselhos de trabalhadores que foram sendo criados a partir desse momento, mas fica 1905 aí como um ensaio para a revolução que vai acontecer em 1917. Bom, um pouco antes, dentro daquilo que a gente estava falando sobre ideias marxistas que vão se difundir na Rússia, vão se espalhar na Rússia, nós temos o Partido Operário Social Democrata Russo, que vai surgir em 1898. Então esse partido ele tinha como objetivo mudar todo o panorama político da Rússia, que até então eram czaristas. Eles queriam fazer uma mudança para um novo regime, e os líderes desse partido eles vão criar ideias de revolução, de como era possível então retirar o czar do poder e criar uma Rússia comunista. Esse partido ele vai se dividir em duas correntes. O que são correntes partidárias? Dentro de um próprio partido tem dois tipos de pensamento diferentes, os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques representavam a maioria, o nome bolchevique dá o nome de, quer dizer maioria, e mencheviques minoria. Bom, qual que era a diferença entre eles? Enquanto os bolcheviques queriam uma mudança rápida na sociedade, uma mudança em que a Rússia saísse de um país quase que agrário para um país industrial e socialista, os mencheviques acreditavam que essa mudança tinha que ser gradual. Primeiro você tem uma democracia, você tem um crescimento econômico, você tem uma criação de uma indústria nacional para depois vir a revolução. Então, enquanto os bolcheviques queriam uma mudança rápida, os mencheviques queriam uma mudança gradual. Essa era a diferença que existia entre eles. Bom, a Revolução de 1917 ela vai se dar num contexto em que a Rússia participava da Primeira Guerra Mundial. A Rússia nunca teve um efetivo de soldados preparados, com armamento capaz de participar de uma guerra com qualidade, se a gente pode dizer assim, e isso leva a Rússia a não conseguir enfrentar o seu inimigo, que era a Alemanha na época, e o elevado gasto de armamentos, de alimentos que uma guerra tem, faz com que a população se sinta muito insatisfeita com o governo czarista. Bom, e além disso, a Rússia não é um país rico, como a gente viu, cheio de fome, miséria, participando da Primeira Guerra Mundial, população insatisfeita. Vai haver um protesto na cidade de São Petersburgo em 1917. Algumas operárias russas elas passam a protestar nas ruas. Depois esse protesto vai gerar uma greve gigantesca que vai levar à abdicação do czar Nicolau. O czar ele vai deixar o poder e vai assumir o poder o primeiro-ministro,
chamado, aliás, o ministro da guerra chamado Kerensky, que ele vai assumir o poder. Era um poder provisório, um poder em que eles queriam preparar a Rússia para um outro tipo de política. Então sai o czarismo, vai entrar um novo tipo, né, de regime político. Bom, qual que foi o problema, né? O Kerensky ele estava muito mais do lado dos mencheviques do que dos bolcheviques. E o Kerensky ele decide manter a Rússia na Primeira Guerra. Esse foi o grande erro, né, do Kerensky e dos seus partidários. Decidem manter a Rússia na Primeira Guerra. Isso leva a uma enorme insatisfação. Uma enorme insatisfação que dá espaço para os bolcheviques se organizarem uma nova revolução que vai acontecer em outubro de 1917. Então, em 1917, nós temos duas revoluções na Rússia. A de fevereiro, que derruba o czar, instaura um governo provisório de Kerensky, que vai tentar manter esse governo para poder preparar a Rússia para um novo regime, que Kerensky não queria que fosse um regime comunista ou socialista. E com o fato de Kerensky deixar a Rússia na Primeira Guerra, a insatisfação cresce, dá espaço para os bolcheviques, né? Eles acabam, né, tomando o poder dos mencheviques. E em 1917, em outubro, a segunda revolução, que é a Revolução Bolchevique, que vai ficar como uma revolução né, histórica assim, da Rússia. Os seus líderes, né, e o seu principal líder, o Lenin, ele vai, né, assumir a chefia do Partido Comunista e vai iniciar o processo da Rússia, né, comunista. Bom, o que o Lenin faz? Lenin, né, ele já assina um tratado chamado Tratado Brest-Litovsk, que é um tratado de paz com a Alemanha, e deixa a Primeira Guerra para cuidar dos assuntos internos da Rússia. Depois, né, de assinado esse tratado, a Rússia entra numa guerra civil. Como assim uma guerra civil? Então você tinha de um lado a aristocracia russa, né, a burguesia russa, aliado com algumas potências internacionais que criam um exército para acabar com a Revolução Russa. Esse exército vai se chamar de Exército Branco. E do outro lado é criado um exército, né, chamado Exército Vermelho, que é o exército liderado por Leon Trotsky, que vai ser o outro lado né, da história. Então, assim, essa guerra civil ela vai durar até 1921, vai varrer a Rússia, né, vai ser vencido pelos vermelhos, mas isso vai gerar vários problemas, né, maiores problemas que a própria revolução, né? A guerra civil vai gerar fome, miséria também. Calcula-se aí que 5 milhões de camponeses russos tenham morrido de fome nesse período da guerra civil. Acabada a guerra civil, o Lenin cria a NEP, né, que é a nova economia política ou nova política econômica, como vocês preferirem. O que o Lenin faz? Porque quando aconteceu a Revolução Russa, se estatizou tudo. O que é estatizar? É tornar as propriedades rurais, as fábricas, todo tipo de produção, né, seja ele rural ou né, industrial, ser propriedade do Estado. Isso é estatizar. Você tira a propriedade privada e transforma em propriedade estatal. O que o Lenin faz nessa nova economia política? Em 1920, em 21, o Lenin ele vai fazer o que? Ele quer, né, que a Rússia retome a economia, porque a Rússia estava devastada, né, sem indústria, sem produção agrícola, porque a guerra civil tinha, né, acabado com toda a produção agrícola, né, a indústria não estava funcionando, as pessoas morrendo de fome. Então o Lenin cria essa nova economia política para poder fazer a Rússia voltar a ser, né, um país com uma economia razoável. E o que ele faz? Ele permite que haja, né, pequenas empresas. Então ele vai permitir que haja pequenas empresas, pequenos produtores rurais façam
as suas, né, vendas nos mercados diretamente, sem precisar negociar com o Estado. Bom, isso começa a retomar a economia, mas o Lenin morre, né, em 1924. Isso vai gerar uma disputa política dentro do Partido Comunista e vai levar essa figura chamada Stalin, né, que vai iniciar sua ditadura em 1927. Né, Stalin, então, inicia sua ditadura comunista em 1927. Stalin, antes, né, de iniciar a disputa de 1924, de iniciar o poder de 1924 até 1927, ele disputa com o Trotsky a liderança do partido e a liderança da Rússia, que vai se chamar União Soviética. Né? Bom, essa disputa faz com que, né, Stalin ganhe e Trotsky tenha que sair da Rússia, porque o Stalin vai criar um tipo de ditadura que vai perseguir, né, desde proprietários rurais até os próprios bolcheviques. Muitos deles vão ser presos e assassinados. A ditadura do Stalin diz alguns cálculos que prendeu mais de 5 milhões de pessoas e que executou mais de 500 mil. Existem vários números a respeito disso, mas esse é o número que está no nosso livro, tá bom? Então, o que acontece? Esse é a nossa aula sobre a Revolução Russa. Eu queria que vocês agora, né, depois de assistirem essa aula, vão aqui para a nossa apostila, né, façam a leitura aqui a partir, né, da página 63, né, que começa o tema 3 aqui. Aqui vocês vão iniciar a leitura, né, sobre a Revolução Russa. Então serão os temas 3 e 4 aqui, né? Eu estou no livro online. O tema 4 ele começa a partir da página 67, que fala da Revolução de Outubro, certo? E vocês vão fazer para mim as atividades que tem na página 72 e 73, tá bom? Vocês vão entregar até o dia 30, beleza? Então são essas atividades que vão ser da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, né? Para mim é uma novidade estar gravando aula assim online e, né, espero que vocês tenham gostado aí. Um abraço a todos e espero que possamos, né, rápido estar juntos de novo, tá?